Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Bianca Freire e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, a introdução ao estudo do direito. Na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre as fontes do direito, quais são as principais fontes. Lembrando para os meus alunos da Simonsen, né, e da UniCBE, que essa é a primeira parte do nosso material da unidade 4, tá? Então vamos lá. O direito ele possui fontes, né? O que são fontes? Fontes vai ser onde vai ser consultado, de onde a gente tira o que é direito e o que não é direito. Primeiro, se a gente for lá atrás no significado de fonte, né? Fonte é onde a gente bebe, né? Onde a gente se serve. E no direito não é diferente. Então, na verdade, a fonte nesse sentido é onde a gente vai beber, onde a gente vai procurar conhecimento, onde a gente vai se servir para justificar determinadas decisões. Então, as fontes do direito, elas possuem diversas divisões. A primeira que a gente vai trabalhar agora são as fontes formais e as fontes materiais. As fontes formais são os modos, os instrumentos pelo qual o direito se manifesta na sociedade. A gente tem como exemplo principal a lei e o costume. Então, as fontes formais, elas são meios de expressão do direito, tá? As fontes formais, elas criam o direito. Elas introduzem novas normas jurídicas. Tradicionalmente, as fontes formais são a lei, os costumes, a doutrina e a jurisprudência. É tudo aquilo que cria o direito, né? É a própria expressão do direito. A gente pode entender como fonte formal. Já a fonte material, ela é a parte das instituições. São as instituições e os grupos sociais que possuem a capacidade de editar essas normas. Então, a gente tem as fontes formais, que é a criação do direito, a expressão do direito. E as fontes materiais são as transformações desse direito criado pela fonte formal. Um exemplo é o Congresso Nacional, outro exemplo são as assembleias legislativas estaduais, o Poder Executivo, né? As fontes materiais, elas são autoridades, na verdade, que podem modificar o direito. Então, enquanto a gente tem a fonte formal, que é a expressão do direito, é a manifestação de um direito, a fonte material vai ser a modificação desse direito, a edição desse direito. Vão ser os grupos, né? Os setores, as instituições que são capazes de fazer essas edições. E aí agora a gente vai trabalhar com outra classificação, com outra divisão das fontes. A gente vai trabalhar com a classificação tradicional primeiro, tá? Fontes formais primárias ou imediatas e fontes secundárias e mediatas. Então, a primeira divisão que a gente vai fazer vai ser entre fonte direta, imediata ou primária ou fonte mediata e secundária. As fontes consideradas diretas, mediatas e primárias são aquelas fontes que têm potencialidade para gerar uma regra jurídica. Um exemplo, a lei, outro exemplo, o costume, tá? Então, a fonte primária, imediata e direta é a fonte que tem a capacidade suficiente de gerar uma regra jurídica. Um exemplo, a lei, outro exemplo, o costume. Lei. A lei é uma norma imposta pelo Estado e tomada obrigatória na sua observância, tá? Então, a lei, ela é uma norma imposta pelo Estado e, uma vez imposta, é obrigatório a sua observância. Todos têm que ter ciência daquela lei, daquela norma e cumpri-la a partir de então. Então, a lei é uma imposição do Estado e, desde o momento que ela é imposta, ela se torna obrigatória. Todos têm que saber que aquela lei existe e que, em razão disso, devemos cumpri-la. O segundo tipo de fonte imediata, primária e direta que nós temos é o costume. E o que é o costume?
O costume nada mais é do que a reiteração constante de uma conduta. E essa reiteração, ela é tão constante, ela se perpetua tanto ao longo do tempo, que ela se torna obrigatória. Então, na falta de uma lei específica, o juiz pode decidir sim a questão, de acordo com o costume. Então, enquanto a lei é a norma imposta pelo Estado e, uma vez imposta, é obrigatória sua observância e cumprimento, o costume é uma prática reiterada de alguma conduta que se perpetua ao longo do tempo e, em razão dessa prática se prolongar ao longo do tempo, ela se torna obrigatória. Então, quando a lei não versar sobre aquele determinado tema ou sobre aquela determinada questão, o juiz pode se fazer valer de um costume, que é uma prática reiterada, para decidir aquele caso concreto. Tá bom? Então, agora a gente vai passar para o segundo tipo de fonte, que são as fontes secundárias ou mediatas. As fontes imediatas e secundárias são aquelas que não possuem o mesmo vigor criativo da fonte imediata e primária, né? Mas elas esclarecem o direito. As primeiras, elas criam hábitos, criam costumes, seja pela lei, seja pelo próprio costume. A segunda, não. Ela não tem esse vigor, ela não impõe, mas ela explica o primeiro. Ela esclarece o direito. Exemplo, a doutrina. O que é a doutrina? É quando algum jurista, algum operador do direito escreve sobre aquele tema e a gente passa a usar aqueles ensinamentos, aqueles esclarecimentos como justificativa para determinadas decisões e questões. Jurisprudência, um caso concreto que teve uma decisão baseada em uma determinada situação. Não havendo a lei qualquer menção sobre aquilo, a jurisprudência pode ser utilizada como um exemplo. É muito comum no direito, quando a gente advoga na prática, a gente utilizar jurisprudências, né, julgados de outros casos para corroborar o que a gente está pedindo. Olha, juízes em casos como o meu se posicionaram dessa forma. Então, o entendimento dos tribunais perante um caso como o meu é assim. A gente usa para ilustrar, a gente esclarece como que o pensamento sobre aquele tema vem sendo aplicado. Outro exemplo de fonte secundária imediata é a analogia. A analogia a gente já conversou lá na frente, mas eu vou reforçar. A analogia é quando a gente tem um caso em que não há previsão legal, não há talvez um costume que se tornou obrigatório sobre aquele tema, não há talvez uma jurisprudência sobre um caso igual ao meu, mas há uma jurisprudência ou há uma legislação ou há um costume sobre algo semelhante, algo parecido. E nesse caso eu posso aproveitar, eu vou fazer uma analogia. Eu vou pegar aquele caso parecido com o meu e vou tentar me utilizar, decidir, com base no caso parecido, o meu caso. Então, analogia é quando a gente pega um caso semelhante para servir de exemplo, para servir de base para uma decisão em que não há uma legislação específica sobre aquilo, não há uma jurisprudência sobre aquilo e não há um costume reiterado sobre aquilo. O nosso último exemplo são os princípios. No direito, os princípios são fontes e justificam muitas decisões. E no direito a gente tem muitos princípios. Vou dar um exemplo aqui da dignidade da pessoa humana, devido processo legal. São princípios que a gente se utiliza para fundamentar, para justificar uma decisão. Então, as fontes imediatas, ao contrário das fontes imediatas que criam o direito, elas esclarecem o direito. Elas explicam como o direito funciona e se justificam as decisões com base nisso. Jurisprudência, quando eu tenho casos como o meu, que já foram julgados, eu pego o entendimento daqueles juízes, daqueles tribunais,
e utilizo no meu caso para esclarecer como o corpo jurídico vem pensando e vem se posicionando sobre o meu caso. Doutrina, quando juristas, operadores do direito renomado, explicam, trazem ensinamentos, esclarecimentos sobre aquele tema. Eu posso também justificar minha decisão, posso decidir com base em doutrina, segundo os ensinamentos do professor tal. O direito penal é isso, isso, isso. Dessa forma, cabe a decisão tal. Sim. Outro exemplo, analogia. Quando o meu caso não tem uma legislação específica, não tem uma jurisprudência sobre o tema, não tem um costume sobre o tema, mas eu tenho um caso que tem algo semelhante, algo parecido, e ele vai servir de exemplo, de base para o julgamento do meu. E por último, os princípios, que são fontes, muitas das vezes previstas no nosso ordenamento jurídico, mas não são lei, não são normas, não são regras, mas estão previstas no nosso ordenamento jurídico e servem para justificar determinadas decisões no mundo jurídico, tá? Essas são as principais fontes e a principal divisão que a gente tem. Então, vamos lá. Repetindo, doutrina, interpretação da lei feita pelos estudiosos da matéria, né? Foi o que eu falei. Pode ser aula, pode ser um parecer, pode ser um trabalho de conclusão de curso, desde que por alguém estudioso da matéria. Não é qualquer palpite. Tem que ser de alguém que tenha uma expertise no tema. Jurisprudência é um modo pelo qual os juízes e tribunais se orientam nas decisões de questões, né? A gente vai pegar uma sentença, uma decisão, um acórdão e vai se utilizar como base para o nosso caso. Agora a gente vai falar das normas jurídicas de uma maneira mais aprofundada. Até aqui a gente falou das fontes. As normas jurídicas também são muito importantes e entram lá naquela questão da lei, que são as fontes primárias e imediatas. Então agora a gente vai passar a estudar as normas, o seu plano de validade, seu plano de vigência, plano da eficácia, como a norma se dá no ordenamento jurídico brasileiro. Então vamos lá. Qual é o conceito de norma? A norma é uma determinação que fixa pautas de comportamento interindividual, né? A norma, ela fixa pautas de comportamento e padrões de conduta social impostos pelo Estado, ok? Então, a gente pode dizer que normas são pautas de comportamento interindividual e padrões de condutas sociais impostas pelo Estado, tá? Então, a norma é o comando ou regra de conduta. Resumindo, a norma pode ser entendida como um comando ou uma regra de conduta. Expressa a vontade do Estado por intermédio do legislador. Então, a norma, ela é a fixação de um padrão de conduta. E de onde surge essa conduta? Essa conduta é uma vontade do Estado, né? Então, ela é a expressa vontade do Estado. Por que expressa? Porque ela está escrita. Ela está expressa ali. A gente vai ver as normas escritas. Então, a norma é a vontade expressa do Estado. E quem escreve essas normas? O legislador, né? A gente sabe que nós temos o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Quem é responsável por editar e criar essas normas, escrevê-las, é o legislador, tá? Então, nada mais é do que a vontade expressa do Estado. E quando a norma ela se torna escrita, ela se materializa, né? Então, quando essa vontade do Estado ela se materializa, a gente dá o nome a ela de lei. Então, a lei é a materialização da norma. É quando a norma toma forma.
e se escreve, tá? Então, vamos às principais características da norma. Generalidade. A norma obriga a todos em igual situação jurídica. Então, todas as pessoas, um determinado grupo, que esteja em uma situação jurídica igual, serão abarcados pela norma. Porque a norma ela vai se referir a um grupo. Se ela se referir a um grupo nacional, a todos aqueles que habitam um determinado país, ela vai estar falando de uma situação jurídica igual, que vai ser os residentes daquele país. Se a norma tiver versão sobre direito do trabalho, ela vai regular todos aqueles em situação jurídica igual de empregados com base na CLT. Então, se ela está falando dos aposentados, ela vai falar para aquela pessoal que está na mesma situação jurídica regulada pela lei de aposentados, e assim sucessivamente. A norma ela vai abarcar todos que estejam na mesma situação jurídica. Segunda característica da norma, abstratividade. A norma abarca situações abstratas. Não necessariamente tudo que está na norma é um caso concreto. A norma ela é abstrata. Muitas das vezes ela acontece, tá? Se vocês pegarem um dia, porventura, por curiosidade, vocês acreditam que quando vocês começarem os outros períodos a pegar o direito mais material, que até então as matérias de primeiro período, elas são disciplinas mais abstratas, a gente não consegue enxergar e apalpar o direito de uma maneira mais concreta. Mas a partir do momento que vocês forem pegando os códigos para ler, vocês vão observar que a norma ela é abstrata. Muitas das vezes ela se aplica ao caso concreto, mas existem normas abstratas que pode ser que você na prática nunca veja, tá? Outra característica da norma, bilateralidade. Porque a norma ela gera uma mão de duas vias. Toda vez que há um dever, há um direito e vice-versa. Se há um dever, há um direito. Sempre. Então, por isso que a gente diz que a norma ela tem um lado bilateral, porque ela tem essa mão dupla de dever e direito caminhando juntos sempre. Outra característica da norma, imperatividade. A norma ela é obrigatória. A partir do momento que a norma existe, que ela se materializa, todos devem cumpri-la, tá? E aí a gente já entra na próxima característica, que é a coercibilidade, que nada mais é do que o uso da força por parte do Estado para quem descumprir essas normas. Porque aqui em cima a gente viu que a norma é obrigatória. Então, quem descumprir a norma vai sofrer alguma sanção imposta pelo Estado. E essa sanção, a gente diz que a norma tem essa característica de ser coercitiva. Outra característica da norma, heteronomia. Isso quer dizer que a norma é imposta pelo Estado. Apenas o Estado pode impor normas, tá? Eu, particular, não tenho a competência para impor normas. Dito as características das normas, a gente passa para validade e vigência das normas. Formação da lei. Como é que a lei se forma? Como é que a lei se materializa? Como é que a gente cria as leis? Primeira coisa, regime bicameral. É indispensável a aprovação do projeto de lei pelas duas casas. Por serem duas casas, bicameral, tá? E a lei, para que ela seja aprovada e entrar em vigor, ela passa por um processo chamado de processo legislativo, que é o assunto da nossa próxima aula. Aguardo vocês, um beijo e até a próxima!